Vamos estar sobre nossos pés. Lemos a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 17, versículo de número 5 e versículo de número 6. Isaías, capítulo número 17, versículo 5, versículo número 6. Texto sagrado diz-nos assim: porque será como o segador que colhe o trigo e com seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe as espigas no vale de Refaíns, mas ainda ficarão neles alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas nas mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Toma assento em nome do Senhor Deus. Gostaria de dividir aqui rápidas palavras, uma rápida reflexão aos nossos irmãos sobre os rabiscos da oliveira, onde o texto diz que lá no vale dos Refaíns, onde se colhia as espigas, o braço do que cegava, ou o braço de quem cega, ou a mão dos colhedores, deixavam para trás, porque não conseguiam alcançar 2 ou 3 azeitonas nas pontas da oliveira. E depois o escritor diz que nos galhos frutíferos, porém nos exteriores, em algumas versões também extremidades, onde alguém não consegue alcançar por causa que o seu peso derrubaria ou quebraria o galho daquela árvore, ele não consegue colher aquele fruto, e este fruto fica para trás, e quem passa diz: ainda tem um fruto naquela árvore, ainda tem uma azeitona naquela oliveira, ainda dá para fazer algum azeite, ainda dá para espremer e fazer um azeite, porque alguém está olhando para a árvore e está vendo que nela tem ainda alguns rabiscos. Que é rabiscos? Rabiscos é sobra, ou o que restou, o que ficou, o que foi deixado. Isso é rabiscos. E quando nós olhamos para este vale, o vale de Refaíns, é um vale que Israel por muitas vezes fez guerra aos filisteus, e os filisteus fizeram guerra aos filhos de Israel. E o escritor está tendo cautela de dizer uma palavra de Deus para o coração do povo, que é seu povo na ocasião, é o povo de Israel. Ele está dizendo que vai destruir Damasco, porque Damasco tem algumas características e algumas qualidades que Deus, a partir de então, está reprovando. Por que é que Damasco tinha algumas qualidades? Uma rota comercial, uma cidade que estabelecia uma rota comercial. É uma cidade de avanços, não só de pessoas, mas também de riquezas. A sua altivez é grande, porque ela tem beleza em si, tem turismo em si, tem riqueza em si, e não somente isso. A cidade de Damasco, por muitas e muitas vezes, se tornou um monte de ruínas. Por muitas e muitas vezes se tornou monturos, por conta das suas guerras perdidas, por conta das vezes que elas falharam na sua guerra. Capital da Síria,
com dificuldades para entender o Deus que servia, e por muitas vezes trouxe adornos para a adoração, e quando não bastante desses adornos, trocou o sentido da adoração ou o Deus da adoração. Deus amado. Por algumas ocasiões, a cidade perdeu a ciência, perdeu a visão de quem é que estava sendo adorado. Então agora não se adora mais ao Deus único e verdadeiro. A história diz que eles começam a colocar alguns outros deuses no altar que era dedicado ao Deus verdadeiro. E por conta dessa idolatria e por conta desse adultério espiritual, Deus diz que vai destruir a cidade de Damasco, e agora para sempre. E quem faz a metáfora aí diz que como no vale de Refaíns ainda sobrará 2 ou 3 azeitonas, lá na ponta da oliveira, ele está dizendo, ainda poderá sobrar alguns, ainda poderá sobrar 2, 3, ou 4, ou 5. Por que é que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque toda safra tem uma sobra. Todo episódio tem uma sobra. O que é que o escritor está querendo dizer? Ele está querendo dizer que por várias vezes essa cidade tem problemas e tem sobra. Tem problemas e tem sobra. Tem problemas e tem sobra. Mesmo que o caos se estabeleça, mesmo que vários monturos possam se levantar, ele está dizendo, tem um grupo aí que é poupado toda vez que tem uma crise. Tem um grupo aí que é poupado toda vez que tem um problema. Obrigado, meu irmão. Tem um grupo aí que é poupado toda vez que a oliveira é sacudida. Deixa eu ver se você consegue entender isso. Ele está dizendo que quando alguém sacode a oliveira, quando alguém dá uma sacudida nela, muitas azeitonas caem. Muitas azeitonas caem. Deus amado. Mas tem uns 2, uns 3, uns 4 ou 5 que permanecem na árvore. E onde é que eles estão na árvore? Eles estão nas pontas dos galhos mais altos. Eles estão nas extremidades daquela árvore. E mesmo que alguém balançou aquela oliveira, estes aí não caíram. Aleluia. Porque eles estavam no cume, eles estavam em cima, eles estavam no topo, eles estavam em direção ao alto, eles estavam no alto, e por fato de estar no alto, eles não sofreram a queda. O que é que eu estou querendo dizer aqui esta noite, meus irmãos, irmãs? Eu estou querendo dizer que aquele que está fixado, aquele que está grudado, aquele que está pleiteado no alto, ele não cai quando alguém balança a oliveira. Ele não perde o galho da árvore quando alguém balança. Pode vir crise, pode vir problema, pode vir ataque, pode vir assombro, pode vir o que for, terremoto, maremoto, o que for. Ele não cai da árvore porque ele está no lugar alto, reservado e exclusivo. Aleluia. Pastor, mas eu estou vendo um monte de gente caindo, eu sei. Pastor, eu vejo que qualquer vento alguém cai. Tem fruto na árvore que muitas vezes só o vento, quando o vento dá um sopro, talvez nem muita força, meia força, quando dá um ventinho, um soprozinho, ele cai. Ele cai. Tem fruto que não cai com o sopro do vento. Tem fruto que cai com a pedrada. Deus amado. Aleluia, glória a Deus. Alguém está com a pedra, e o fruto cai. Tem outros que não é com a pedra, é com um pedaço
pedaço de madeira. Alguém pega uma madeira, bate nele e ele cai. Deus amado. Mas tem fruto que vento não chega nele, pedra não chega nele, madeira não chega nele, a mão do homem não chega nele, não chega nele, porque ele está no alto, ele está na extremidade, ninguém consegue acessar ele, porque o intuito, o seu ramo está sempre para o alto. O que é que Paulo diz? Olhando para Jesus, o autor e nosso consumador, o autor e consumador da nossa fé. Quando eu olho para Cristo, onde Cristo está? Alguém está olhando aí para a cruz, ou talvez olhando para uma parede com um retrato, dizendo que Cristo está lá morto, com o coração aberto. Não. O meu Cristo, o ressurreto, Ele está na destra de Deus dos céus, para onde nós oramos e esperamos que venha para buscar a sua igreja. Aleluia. Nosso olhar tem que estar no alto. Deus amado. Nosso olhar tem que olhar para cima. Por isso que nós somos antropos, né? Antropos, aquele que olha para cima, ou o que tem direção do alto. Deus amado. Essa é a nossa ocasião, essa é a nossa visão, essa é o nosso digerir, é o nosso pensar nas coisas que são de cima, não é nas coisas que são de baixo. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que temos problema, que temos dificuldades, que temos trejeito, que temos falha, que temos uma série de coisas. Nós temos tantas coisas que poderiam fazer com que a gente caísse, perdesse, tivesse tantas coisas. Porém, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas nós faremos menção do nome do Eterno, do nome do Deus Eterno. Nós faremos menção da vida eterna e o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Nós não temos preocupações, nós não temos o menor sentido do sofrimento que se passa no caos. Qual é o único povo estável diante de crises? É o povo que está fixado nos altos, é o povo que tem seu olhar nos altos. Esse é o povo estável. Pastor, mas o mundo está se acabando. O mundo pode estar se acabando, mas o crente está estável. O crente, ele sabe onde ele está firmado, meu irmão. O crente, ele sabe aonde está a sua fé, aonde está a sua motivação. Ele sabe exatamente aonde marcar a sua história. Nós que aqui estamos, o texto diz que se sobrar dois, mesmo sacudir, sobra duas ou três ou quatro ou cinco nos ramos mais extremos ou nos exteriores. Muitos de nós, muitas vezes, olhamos para nós mesmos e não encontramos força, não encontramos em nós mesmos capacidade, não encontramos em nós mesmos algum tipo de motivador para estar além. Porém, a mão protetora de Deus, a mão redentora de Deus, pega a gente e faz com que a gente caminhe, faz com que a gente ande um pouco mais, avance um pouco mais. É a mão de Deus para nós. Não é nós. É Deus amado. Em nós mesmos não temos força, Deus mas o Senhor sempre nos ajudou e sempre nos ajudará. Sempre nos ajudará. A minha casa não vai desmoronar, a sua casa não vai desmoronar, sua família não vai desmoronar, sua família não vai se perder. Por quê, pastor? O senhor tem certeza disso? Porque se estiver na mão de Deus, se estiver na mão de Deus, nada vai acontecer de errado. Deus vai sustentar, Deus vai guardar, porque esta família é de Deus. Se é dele, Ele guarda. Alguns dos irmãos podem ter visto lá na rede muitas coisas amargas e duras de se ver. Algumas pessoas podem ter visto lá na rede que vai haver uma grande destruição, e é verdade, está escrito aqui. Está escrito aqui, Deus está falando: eu vou destruir Damasco de novo, só que dessa vez vai ser para sempre. Ele está dizendo que vai destruir, porém vai ter um remanescente, vai ter uns rabiscos,
Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Vai ter alguns aí que não se prostram a Baal, não se dobram a Baal e não trocam a adoração genuína ao Deus, dono da glória, para qualquer coisa que acontece nesse mundo. Nós não nos curvamos a nossa fé por causa de dinheiro, por causa de ouro, por causa de prata, por causa de situação A ou B ou C. Nós curvamos sim ao Deus da glória, ao digno de louvor a Ele. A gente se curva, a gente se prostra e a gente adora as demais coisas negativas. Então eu oriento esta noite que tenhamos júbilo de paz, que tenhamos entendimentos em nós mesmos, Aleluia. que nós somos um povo separado, zeloso, especial e de boas obras. E sabe quem é que deu esse povo para Deus? Foi o próprio Deus. Ele deu para si mesmo. Diz o texto lá em Tito, o qual deu-se a si mesmo um povo especial, zeloso e de boas obras. Ainda tem gente zelosa, ainda tem gente boa, ainda tem gente boa, ainda tem gente especial na terra. Será que tem alguém aqui que ainda é gente boa? Tem alguém gente boa aqui? Tem alguém especial para Deus aqui? Oh, glória a Deus! Ainda tem esse povo na terra, e foi Deus que deu para si mesmo este povo, porque Deus é o dono de tudo, é o Senhor de tudo. Amém, meus irmãos? Que a boa mão de Deus coopere conosco nesse sentido, e que tenhamos paz em nós mesmos, e tenhamos o objetivo de servir ao Senhor. Não temam a morte, não tenham medo da morte. Mas pastor, o senhor é doido de falar um negócio desse? Acabei de perder um ente da minha família. Não tenham medo da morte. A morte para nós é ganho, Aleluia. é lucro. Mas pastor, já está falando isso porque ninguém morreu da sua casa. Eu estou falando para você, embasado pela fé e embasado pelo que Paulo falou. É lucro, é ganho, é ganho, é riqueza. Agora, se vivermos, é Cristo. Ponto final. Para que ficar com medo? Tem gente que daqui a pouco pode ser que entra debaixo do banco. Outros entram e vai dormir debaixo da cama, de vez de ser em cima no colchão, debaixo da cama, com medo de tantas coisas que estão acontecendo. Mas ainda tem um povozinho, um rabiscozinho, um remanescentezinho, que está cantando, que está adorando, que está glorificando a Deus, que está servindo Jesus, fazendo as suas orações, levantando as suas mãos sem ira e sem contenda, mãos santas, sem ira e sem contenda, pedindo a bênção de Deus para a sua casa, para o vizinho da direita, vizinho da esquerda, da frente, de trás, de cima, se mora em prédio, de baixo, enfim, ainda tem gente orando e pedindo a Deus para que abençoe. Meu irmão, se você ora para o seu vizinho, para o seu amigo e para o seu inimigo, você vai ter paz de Deus e haverá prosperidade em sua casa e em sua vida. Então abençoe, não amaldiçoe, abençoe no nome de Jesus. Amém? Vamos estar sobre nossos pés. AD Perus, Jardim Vitória. Há 26 anos abençoando Caieiras.